Bom, pessoal, eu sou o Luiz Felipe, eu sou o diretor jurídico do Jus Brasil. Estou muito feliz aqui para trazer esse bate-papo de hoje e queria aproveitar os 5 minutos de fama aqui para agradecer a toda a organização, né? Pessoal de comunicação, PH, Jacó, mas a Lu, Oli, todo mundo que tem feito um baita trabalho aqui nesses últimos dias, né? Para fazer esse baita stand do Jus e também para conseguir fazer essa curadoria de conversas, né? Eu acho que o interessante desses bate-papos é que a gente não está fazendo bate-papo pro forma para mostrar ao Jus Brasil algum tipo dos produtos. A gente efetivamente está trazendo pessoas, né, relevantes nas respectivas áreas para trazer uma perspectiva diferente, né? Focada muito na questão de dados, focado muito na questão de inovação, de GenAI, de modelos de linguagem larga. Então, acho que é isso. Eu queria chamar aqui também para falar comigo a Aide, que é a diretora executiva do Open Knowledge Brasil, baita amiga do Jus. Open Knowledge é parceira do Jus há muito tempo, uma das principais entidades assim em termos de luta, né, pela efetiva publicidade, né, das informações da administração pública. Acho que vai desde diários oficiais mais acessíveis, né, até o índice de publicidade de dados de cidades. Então, muito feliz de estar aqui com você, Aide. A casa é sua, você sabe. Vamos, não sei se a gente começa aqui esperando a Yasu ou o que, que a gente faz. Primeiro, acho que a gente pode começar agradecendo, acho que realmente a gente tem essa parceria. Obrigada pelo espaço. A gente foi também convidada do Jus Brasil ontem num painel. A gente está aqui hoje com um pouco mais de espaço, né, para a gente fazer um debate um pouco mais aprofundado. A Yasu já está chegando. Eu vou falar então um pouquinho do Open Knowledge, do que a gente faz enquanto a Yasu não chega. Eu não sei se vocês conhecem a Open Knowledge Brasil. Ela é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, apartidária, e a gente é parte de uma rede, que é a Open Knowledge Foundation, que está em mais de 40 países, e a gente advoga pelo conhecimento livre. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com capacitação pela escola de dados, a gente faz isso com advocacy e pesquisa, por exemplo, o índice de dados abertos para cidades, que o Luiz Felipe citou, que a gente fez uma avaliação das todas as capitais brasileiras, avaliou 111 conjuntos de dados no quesito abertura e qualidade dos dados abertos. A gente chegou à conclusão de que está muito ruim a situação. São Paulo e São Paulo capital e Belo Horizonte estão aí liderando esse ranking, mas liderando na faixa média, ou seja, os melhores estão médios e o resto é realmente muito opaco em questão de abertura de dados. Além disso, a gente também tem a linha de atuação de tecnologias de inovação cívica e a gente desenvolve, por exemplo, o Querido Diário. O que o Querido Diário faz? Eu acho que isso é muito interessante para vocês que são do direito. Os diários oficiais é uma fonte de informação crível, né? Não tem ali fake news, não tem desinformação, é uma fonte muito crível, uma fonte de dados muito importante, muito relevante. A gente faz o quê? A gente raspa os diários oficiais, porque muitas vezes estão em formatos de PDF, imagem, etc. Reúne isso numa forma de dados estruturados e disponibiliza via API e também via interface web para consulta. Então, basicamente, esse é o nosso portfólio. Acho que a gente pode começar agora o bate-papo. Aproveitei e fiz um jabá da OK. Não, e o timing foi perfeito, né? Parece que foi. Você viu que eu fiz um pitch? Eu vou expor aqui a Yasu. A Yasu teve um problema com tecnologia, né? Ficou presa no elevador aqui do Frei Caneca, mas tá Mas tá tudo bem, né? tudo Não, resolvido. subir de escada rolante. Bom, apresentando também, né? A gente está aqui com a Yasu Dara Córdova. Ela é pesquisadora de privacidade de dados e Investment Committee Member. Eu até achei que tá um pouco estranha essa definição, depois você me ajusta, tá? Se a gente falou equivocadamente. É isso, deu para entender que ela é realmente relevante no que faz. E eu já passo a palavra para vocês, né? Acho que a gente acabou não trazendo muito qual que é o tema de hoje do nosso papo, né? Que é basicamente GenAI e dados públicos, né? Como que esses temas se conversam, se é que eles se conversam ou não. E, pessoalmente, assim, para o Jus do Brasil é um tema super relevante, não só pelo que a gente faz aqui no Jus, né, o uso de dados, né, o valor que a gente agrega à captura desses dados públicos, mas principalmente, né, pelo nosso DNA de inovação e também pela grande preocupação que a gente tem e ao fazer uso de GenAI e outras ferramentas, machine learning, etc., ter muito cuidado, né, com a forma que a gente disponibiliza esse conteúdo, da forma que a gente consegue isso de forma sustentável, justamente porque a gente sabe o impacto que eventual informação imprecisa ou alguma alucinação que tenha de algum modelo do JUS possa trazer, não só para os usuários, mas, enfim, para a população como um todo.
Então, acho que a gente pode começar. Você quer falar um pouquinho, Yas, de você? Não, pode fazer perguntas. Massa, vamos lá no bate-papo. Eu até brinquei aqui, né, que quando o Jacó falou, né, Olga, você vai falar com a Yasu e com a Aide, eu falei, cara, tô levemente, muito feliz e levemente preocupado, porque, assim, são pessoas, de fato, referências na área, assim, a gente comentou Open Knowledge dos principais, a Yasu, e me corrija se eu estiver errado, Yasu, mas lá atrás, no Marco Civil, você também foi uma das principais expoentes ali de conseguir viabilizar a participação efetiva da sociedade civil na discussão do Marco Civil, né? Enfim, acho que é a questão das interações dos cidadãos, né? De conseguir levar preocupações da sociedade civil para o legislativo e etc. E querendo ou não, até hoje, aquela participação da sociedade, a conversa entre sociedade, legislativo, executivo, para o que culminou no Marco Civil é referência em termos de efetiva, né, convergência de ideias, pensando num tema que é super complexo como a internet na época. Então, feita essa breve introdução em Bromation aqui da minha parte, eu queria começar perguntando sobre aquela questão que a gente fala da potencialização dos usos dos modelos de linguagem, né? E para chegar nesse papo, eu vou fazer uma breve introdução. Que a gente sabe, né? Desde a Constituição de 88, a gente sabe que o Constituinte teve uma preocupação muito relevante na questão da abertura dos dados da administração pública, né? Principalmente por conta do período que a gente passou antes da promulgação da Constituição e etc. Só que o grande ponto é que, quando a gente fala de privacidade e etc., em 1988, obviamente a conjectura e o contexto era diferente do que a gente tem hoje. Então, onde eu queria chegar e passar a bola aqui para vocês? Dado que hoje em dia o acesso à informação está muito mais rápido, muito mais preciso, muito mais pessoas têm acesso a isso, né? A internet está super consolidada, Gen AI, fluência de linguagem, como que vocês enxergam esse desafio para que a gente consiga, né, manter a transparência dos atos da administração pública, continuar a potencializar o acesso a essa informação e, ao mesmo tempo, não cair na armadilha de um eventual uso que eu falo como irresponsável, né, dessas ferramentas que eventualmente podem minar todo esse trabalho que a gente tem feito ao longo dos últimos 30 anos ali de abertura de dados. Então, deixo com vocês. Quer começar? Bom, vamos lá, então. Esse assunto é muito interessante e tem uma presença bem relevante, assim, eu acho, na minha carreira inteira, porque quando eu comecei a trabalhar, eu era desenvolvedora de uma redação de jornalismo, né? E eu lembro, eu vou revelar a minha idade aqui, é terrível isso. Mas eu lembro quando eu fazia visualização de dados, né, infografia e análise de dados para os jornalistas escreverem e fazerem matéria. E aí, eu lembro muito bem quando a primeira lei de transparência saiu e os gastos teriam que ser colocados nos websites, chamava website, né, no rodapé em PDF. E aí o primeiro mês, todos os departamentos públicos correram para produzir PDFs e colocar aquelas planilhas horrorosas assim no rodapé dos sites, jornalistas felizes, assim, né? Finalmente, arará. E aí começou essa coisa no Brasil, né? Começou essa coisa no Brasil de investigar e participar de como o governo gasta dinheiro, né? Eu me envolvi com dados abertos muito por conta desse passado de estar ali desenvolvendo e vendo a mudança que isso trouxe para a política pública, né? Foi muito, muito significativo. Então, como eu presenciei essa mudança, eu vi o impacto que isso tem na qualidade, não só do gasto público, mas na qualidade da democracia em si, né? Do jeito como a gente vive em sociedade. E como eu até falei ontem na palestra, né, de lá para cá a gente estruturou isso que agora a gente chama de infraestrutura pública digital em um ecossistema que permite que o governo possa coletar os dados, as pessoas possam se beneficiar do uso de dados pelo governo e pelas instituições privadas, né, em parcerias público-privadas, e no fundo quem ganha com isso tudo são as pessoas, né, os cidadãos. Eles vão ter melhores serviços, eles vão ter um governo mais eficiente, que gasta melhor, que sofre escrutínio, por isso vai ter mais cuidado ao gastar o dinheiro público. E isso é muito bom. Quando a gente fala de GenAI, a gente está falando de um passo que sempre foi o sonho de quem trabalha com dados abertos, com gasto público, ou anticorrupção, que é a coisa ficar automática, né? Ontem eu estava conversando aqui ontem no Happy Hour sobre por que que, por exemplo, os deputados não têm uma carteira digital para mostrar onde eles gastam o dinheiro, né? Isso é uma ideia de 10 anos atrás e agora é possível
porque a gente tem dados, tem APIs, tem DNA e pode ajudar isso a chegar bem perto do cidadão. Então, é muito importante que a gente continue incentivando a política dos dados públicos, a transparência, a abertura de orçamentos, tudo isso, para que a gente possa sonhar com esse futuro onde a gente olha o gasto do deputado que a gente elegeu no relógio e entende o que ele está fazendo. Mas não é só isso. Na área jurídica é importante também, porque muda uma lei, muda, o impacto é gigante para muita gente. E hoje em dia essas pessoas demoram a ter acesso a essa informação. Então, quanto mais transparência, quanto mais a gente transforma esse dado em uma informação significativa, mais rápido, com mais eficiência, de modo íntegro, né? Melhor para todo mundo. Isso aí é significativo e acho que a sociedade tem muito a ganhar. Né? Então, eu vou até passar para a ideia aqui, senão eu vou começar a falar de privacidade. Então, vamos lá. Eu estava esperando A esse gente vai momento. chegar, a gente vai chegar, a gente vai chegar. Não, eu acho que a gente pega o nosso histórico, né? A gente sempre militou, sempre foi muito ativista pela abertura de dados, porque a gente entende que a abertura de dados ela traz para a gente ganhos sociais. E os ganhos econômicos vêm através dos ganhos sociais. A iniciativa privada usa dados públicos para fazer seus negócios, usa os dados públicos para fazer os seus modelos. Então, a sociedade civil também usa, também faz modelos, não é só a empresa privada que faz lucro, mas a sociedade civil também faz inteligência cívica para fazer fiscalização pública, fiscalização de gastos, fiscalização da execução da política pública. Então, quanto mais a gente tiver dados sobre isso, melhor. E eu acho que é bom colocar, eu falei do ADI um pouco antes de você chegar, Yaso, que a gente fez esse mapeamento de dados abertos, que, gente, 111 conjuntos de dados, né, no momento que a gente está falando de Big Data, aí eu costumo dizer assim, gente, Big Data do quê? A gente mede muito dado da mesma coisa. A gente tem muito dado quê? Sobre exatamente o quê? Porque a gente tem lugares, a gente tem grandes vazios de informação ainda. A gente ainda tem muito. Esses 10 anos atrás evoluímos, mas a gente ainda precisa advogar nessa velha pauta de abrir os dados, porque a gente ainda tem dado que devia ser aberto há 10 anos atrás, que até hoje não é aberto. E eu vejo também que a gente, nos últimos, talvez 5 anos, a gente recrudesceu no movimento de dados abertos. Com uma compreensão talvez um pouco equivocada de que a proteção de dados pessoais implicasse o fechamento de dados. Dado aberto, dado público. Isso significa o quê? Significa, por exemplo, que dados que estavam abertos, que sempre foram abertos, como, por exemplo, os dados do INEP de educação, foram fechados. Ou foram colocados num outro modelo de dado aberto. E eu vou contar isso para vocês, porque eu acho que é um caso que a gente precisa ter ciência, precisa advogar. Se eu perguntar aqui, não importa partido, não importa a linha política, se alguém é a favor da educação, eu tenho certeza que 100% vai ser a favor da educação. Né? Só que, para ser a favor da educação, a gente precisa de dados, independente de qual é a linha política de cada pessoa. A gente precisa de informação para fazer política pública orientada por informação, por dados críveis. As bases do dado, os dados do INEP, por exemplo, eles tinham da ordem de uns 29 GB de dados. Atualmente, os dados públicos disponibilizados estão da ordem de 30 mega. E não vem me falar que isso tudo de diferença é de informação pessoal, porque não é. Então, assim, a gente está fechando, a gente está no movimento que está se usando um pouco a desculpa da privacidade. Eu, inclusive, acho que a falta de maturidade no debate público sobre o que de fato deveria ser privacidade, o que é o interesse público e o que é pesar isso. E o direito é um grande player nesse debate do que é interesse público versus a gente proteger o indivíduo ali nos seus dados pessoais e os dados privados, dados sensíveis. Por quê? Porque isso tem sido usado frequentemente e muito mais, não por vários entes, mas também pelo governo, para fechar dados que já eram abertos, que deveriam continuar sendo abertos, que são fundamentais, por exemplo, para a gente entender, fazer uma crítica. Olha, essa política de educação, esse município está indo para esse lado, está piorando os seus índices, não está piorando os seus índices, conseguimos fazer aqui um perfil. Ah, mas eu não vou disponibilizar o dado da criança, do jovem. Não, não vai. Mas você consegue agregar, você consegue pseudonimizar, você tem N formas de você dar informação relevante, ainda que você não precise ali expor ninguém. Então, hoje em dia, para acessar dados do INEP, eu preciso ter um projeto de pesquisa, mandar para um lugar e numa sala segura que ela é física num determinado lugar. Não sei onde isso é dado aberto. Mas isso é tido, reivindicam que isso é uma forma de deixar o dado disponível. Se você está ali em Diamantina, no meio do estado de São Paulo, você tem que vir aqui na capital, né? E tem todo um processo.
Não, é diferente de você antigamente abrir um website, pegar e baixar a base de dados e fazer ali o seu controle social do seu município, da sua região e tudo mais. Então, acho que isso é um contexto. Eu volto para ela, se você quiser continuar agora falando, que eu já dei o gancho da privacidade para você, mas que eu acho que essa é uma pseudopolarização, porque eu vejo, pelo menos, que são leis complementares, que têm espíritos complementares, e que muitas vezes são narradas de uma forma que são díspares, de uma forma que uma é excludente da outra, que olha, se eu faço isso, então eu não faço aquilo, quando na realidade a gente só precisa ali achar o lugar de que eu proteja os indivíduos e ao mesmo tempo abra o Estado. Acho que esse é o grande debate e a grande conciliação necessária que a gente precisa fazer entre os dados públicos abertos e os dados privados, que são de segurança. Muito bom, perfeito. E antes de passar para a Yas, eu acho que é quase paradoxal, né, quando a gente ouve assim, vocês falando que a questão da transparência e etc., quando a gente vem com legislação específica, né, seja lá, ou até mesmo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio no sentido de fechar os dados ou de limitar o acesso. Pelo contrário, né, eu acho que a eventual regulação que vem ali para IA seja na mesma linha. É de potencializar o uso, né? A Yas comentou, nossa, com GenAI, tipo, o céu é o limite em termos de transparência, etc. Então, o paradoxo vem no sentido das pessoas usarem, né, a lei geral e etc., justamente como justificativa para fazer o fechamento, quando a ideia da lei é justamente o oposto. Vamos fazer o uso sustentável, vamos fazer uma governança de dados e permitir um fluxo que seja viável, né, que respeite, obviamente, né, a questão da privacidade do titular e etc., mas principalmente potencialize, né, as ferramentas que a gente tem hoje. Então, puxando o gancho um pouquinho aqui para a privacidade, como você vê, assim, de eventuais, não boas práticas, mas medidas, né? Assim, quando a gente está falando de tratamento de dados em larga escala e etc., óbvio que não seria só pegar um pendrive, puxar isso e iterar em cima do modelo. Deve ter N formas ali que a gente consegue fazer, né? De potencializar esse acesso, potencializar esse uso ao mesmo tempo, sem passar um pouquinho das quatro linhas quando a gente está falando de privacidade, etc. Como que você vê isso? Então, esse é meu assunto predileto, né? O que eu mais gosto, porque eu sou apaixonada por tecnologia e problemas complexos existem para a gente resolver com tecnologia. Esse problema da privacidade com dados abertos é um dos problemas mais bonitos que a gente tem para resolver em privacidade. E tem vários exemplos de como a tecnologia pode nos ajudar a resolver esse problema. Eu vou ilustrar por que esse problema do INEP existe, né? Eu lembro uma vez que a gente estava trabalhando em algumas bases abertas, subiu para o Kaggle, não sei o quê, e aí tinha nesses dados os dados de pessoas que tinham determinada deficiência, moravam em bairros XYZ, e aí o desempenho daqueles bairros, né? Então, o desempenho daqueles bairros era mais baixo, e naquele bairro tinha, sei lá, 2 pessoas com deficiência. E é óbvio que você tem 2 pessoas num bairro com deficiência, você consegue encontrar os dados dessas pessoas online, porque os pais delas são beneficiários de ajuda do governo, e na época estava tudo muito transparente online. E isso é um risco enorme para uma criança que é deficiente, ela ser acusada de estar diminuindo o índice de rendimento escolar de um determinado bairro, né? Então, a granulação que a falta de privacidade consegue fornecer para uma pessoa, ela é prejudicial não só para uma criança que é deficiente. Vou dar outro exemplo. Na época do Serenata, a gente tinha acesso aos diários de justiça, né? E aí eu estava numa época assim mais feminista. Eu falei, cara, tive uma ideia brilhante aqui. Vou fazer o consulte seu namorado. Vou pegar os dados, vou, né, fazer um negócio aqui para ver qual deles que já teve condenação aí de Maria da Penha. Você digita o nome, você acha lá, né? Se ele era ou não é um agressor e tal. Aí o jurídico existe para isso, né? Falou, Yas, não dá, não vai Pode. proteger essa pessoa. Eu falo, mas é bom, isso aqui é bom, vai proteger. Não, calma aí, calma lá. Então isso é um outro exemplo de o quão paradoxal, o quanto é difícil a gente desenhar uma linha, né, entre vamos proteger e vamos acusar. E eu também trabalhei com corrupção, que na época do Serenata, a gente teve um caça às bruxas, né, muito que às vezes ficava para mim até difícil. Falava, opa, para lá, por exemplo, tem um deputado super rico, que é aqui de São Paulo, branco, gasta um monte de dinheiro com um monte de coisa, beleza, ele não foi para o Fantástico. O caso que o Fantástico escolheu para exibir foi de um deputado que gastou dinheiro comprando um bode para fazer uma festa de aniversário para o filho dele. Então, eu falei, uai, mas tem um outro lá também que gastou com vinho caro. Mas o escolhido foi aquele do Nordeste. Então, assim, você começa a enfrentar umas coisas que eu sozinha não tenho como definir. E depois que você começa com esse crowdsourced
você faz um crowdsourcing da escolha de quem que você quer reprimir ali, você não tem como parar, porque a sociedade ela vai, né? Quando você está fazendo justiça social com as próprias mãos e tal. Então, naquele momento ali, eu refleti muito, e quando você tem esses momentos de perseguição, a gente tem que entender que não é a pessoa que está ali fazendo uso dos dados abertos que vai atrás da pessoa que é corrupta, né? Tem um limite ali onde você deixa para o trabalho da polícia. Por isso que, já estou me estendendo aqui, porque eu falo muito, desculpa. Por isso que é bom que a gente aprender técnicas de privacidade que ensinam a gente a proteger esses datasets. Tem uma em específico que eu gosto muito, que foi utilizada pelo censo americano durante um bom tempo, acho que eles ainda estão usando, chamada privacidade diferencial, que é você achar um coeficiente de privacidade que vai manter o dataset pertinente, né? Ele mantém a estatística, o valor estatístico dele se mantém, mas você coloca barulho naquela base de dados para proteger essas pessoas que a gente chama de outliers. Outra técnica que a gente tem que começar a utilizar e se perguntar também dentro do jornalismo, infelizmente, talvez a gente não possa mais apontar o dedo para pessoas, para CPFs, né? Talvez a gente tenha que começar a botar hash nos CPFs antes de ir para o jornalista, porque senão o que acontece? A justiça vai dizer que está ferindo a privacidade de alguém e a gente não pode condenar essa pessoa publicamente antes dele ser acusado. Isso não pode acontecer. Isso aconteceu durante a Lava Jato, a gente sabe que teve excessos, né? E isso acontece. Você dá um nome assim e é igual piranha, né? Você joga uma carne e ela vai embora. Então, é muito perigoso você pedir para a justiça um dataset de, sei lá, os 10, né? É muito diferente, por exemplo. Me dá aí 10 nomes de professores de universidades que ganham mais de 40 mil reais. Não tem, desculpa. Então, vou dar outro exemplo. 10, sei lá, 10, não sei, uma lista de pessoas que por algum desvio do serviço público estão ali recebendo um benefício ou recebendo um dinheiro que não era para receber. Você dá essa lista e aí publica na internet, né, para provocar que a justiça faça alguma coisa. É diferente de você receber essa lista sem os nomes dessas pessoas, mas ainda assim poder reportar que na administração pública existem X pessoas ganhando mais do que deveriam ganhar, ou gastando mais, ou fazendo contratos que não deviam estar fazendo, né? Então, assim, eu acho que existem muitas maneiras de fazer jornalismo, de fazer o hacking cívico, sem que você coloque o nome, o CPF das pessoas no meio, né? E é muito perigoso a gente estar acusando. A gente sabe que tem corrupção, sempre vai ter. A gente sabe que tem homens, por exemplo, que são violentos, sempre vai ter, mas a gente não pode arriscar colocar todos os nomes à disposição dessa maneira. Então, privacidade ela não depende da LGPD, ela depende de implementar certas medidas tecnológicas, né, privacidade diferencial, que é muito importante quando a gente faz análise de dataset, técnicas de anonimização, pseudo-anonimização, de identificação que ajudam a gente a proteger as pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, pensar nisso. Eu entendo, mas tem que ter essa. A gente estava Eu no não vi a resposta da Faroeste. Pegar aqui, porque temos quase acordo. Não, eu acho que tem as técnicas, eu acho que a gente fiz um trabalho de consultoria para um órgão público, que obviamente não posso nominar porque assinei o NDA, mas exatamente para fazer uma avaliação de como abrir dados de uma maneira um pouco mais segura. E a gente tem, acho que, por exemplo, uma das coisas interessantes é isso ser parte do processo de governança do dado. O que acontece é, a gente só olha isso depois que dá ruim. A gente não desenhou, acho que a LGPD pode trazer para a gente um aprimoramento do processo de governança e de abertura de dados, e não um fechamento do processo. Eu acho que esse é o lugar. Então, olha, vamos pegar essa base. Vamos ver qual é eu acho que a granularidade ela diz muito, gente, porque se você tiver. Chega uma hora que, quanto mais variáveis eu tiver, eu acabo identificando a pessoa se eu tiver de onde cruzar fontes, etc. Então, qual é o limite que a gente tolera? E, por exemplo, eu consigo cruzar fontes, mas eu preciso de uma capacidade computacional tão grande que isso não é para todo mundo. Eu tenho que ser aqui uma empresa grande, etc, etc. Então, assim, ok, aqui eu posso colocar uma régua, porque não existe privacidade absoluta.
Então, a gente sempre tem que calibrar, e aí a capacidade computacional aumenta, os recursos computacionais aumentam. Como disponibilizar informação? Acho que esse é um ponto. Para mim, a granularidade é o ponto. Assim, então, de repente, essa variável, eu não vou te dar nessa granularidade, eu vou te dar essa informação, mas eu vou te dar agregada por município. A gente faz isso desde o controle. Eu trabalhei quase 10 anos no metrô de São Paulo, fui servidora pública durante um tempo. Trabalhei muito na pesquisa de origem e destino do metrô. Uma das coisas que a gente faz é uma amostra estratificada. Por quê? Porque a amostra estratificada ela é mais barata, né? Porque eu não preciso de uma grande quantidade de pessoas, ou as grandes quantidades de pessoas trazem vieses que eu não consigo fazer um controle adequado. Então, como eu quero ali ter algum controle econométrico do ponto de vista socioeconômico, a gente faz uma amostra estratificada por renda. E a renda, basicamente, é o proxy dos dados de energia elétrica. A gente faz isso. Só que na hora de fazer a amostragem, tem alguns setores censitários que a gente não pode amostrar. A gente não pode fazer a pesquisa, porque se eu pego a amostra daquele setor, aquela pessoa necessariamente vai ser identificada. E quando você faz a pesquisa de origem e destino do metrô, eu pergunto para a pessoa, onde você foi? Qual que é a sua casa? Onde você foi? O que você fez? Você levou o seu filho? Onde é a escola do seu... A gente pergunta coisas muito pessoais. Por quê? Porque agregadamente, isso vai dar para a gente um mapa do fluxo de pessoas, e aí você faz o quê? Eu preciso fazer uma estação de metrô aqui, porque aqui tem demanda, aqui tem oferta. Se eu não tivesse informação realmente, mas eu preciso ir lá na casa das pessoas, faço contas, expando essas pessoas, etc, etc. Mas exatamente por isso, isso é uma década... Gente, essa é uma fórmula, não é de GNI, mas isso é uma coisa que a gente faz desde a década de 90. E a gente já, desde aquela época, tem critérios para não amostrar alguns setores, porque isso já, naquela época, era considerado uma forma de identificação. Então, a identificação não é só depois que o dado é coletado. Vamos pensar no ciclo do dado, vamos pensar na amostra, vamos pensar da disponibilizado, vamos pensar na coleta do dado, como que eu coleto. Porque a gente pode, inclusive, não coletar. A LGPD fala isso, eu estou te coletando esse dado, eu preciso ter finalidade. Eu preciso do seu nome? Eu preciso dar o meu telefone para entrar na Fenaló? Não sei, talvez não precise, não é verdade? Então, assim, talvez eu só precise dar o meu nome e uma identificação, não preciso dar o meu telefone, eu não preciso dar o meu... Então, acho que são questões que a gente vai se colocando. Qual é a finalidade daquilo? Enfim, perguntas. Agora, sobre o CPF, eu tenho uma discordância, que é a seguinte. Por exemplo, eu acho que quando eu também assumi, eu estava em 2000 e... Faz um tempo, gente. Eu fiquei quase 10 anos, mas era na época dos 2010. Eu tinha acabado de entrar a LGPD lá em vigor. Quem estava no serviço público desgostou muito da lei, porque passou a ter dados ali disponíveis, etc. Eu entrei, já era do movimento de dados abertos, e falei, é espírito público. Eu quero ser servidor público, meu dado vai estar lá. Não quero que meu dado esteja lá. Não sou servidor público. O mercado privado está aí. Simples assim. Eu quero ser um candidato, eu tenho que estar disposto a colocar o meu CPF para o TSE, e o TSE tem que disponibilizar o meu CPF. Isso digo por quê? Porque na hora da gente fazer... A gente tem bases de dados que é muito difícil a gente cruzar e muito difícil a gente fazer um diagnóstico de indício de corrupção. E muitas vezes eu não consegui cruzar que o candidato aqui é o mesmo parceirinho do... laboratório que faz ali exames para o transplante, ou desse governador, ou desse prefeito, ou desse candidato, que olha só, ele, né, aí você consegue ali de alguma forma a família dele, ele não tem nada no nome dele, mas todo mundo enriqueceu 400% na família dele. Ou, por exemplo, quando você vai fazer rastro do gado, rastro da madeira, se a gente não tem alguns identificadores, a gente não consegue fazer. E aí o CPF ele é importante. E aí eu coloco que se a pessoa está num cargo público, e aí eu acho que o interesse público ele precisa prevalecer. Eu não acho que o dado privado sozinho ele é uma questão absoluta. Acho que quando você se coloca na arena pública, você entende que ali você está a dispor do escrutínio público. Entende? É uma opção sua de carreira. E aí eu acho que tem alguns lugares, sim, que a gente deveria abrir o CPF. Muito bem. Ou, eventualmente, o pai de alguém é prefeito numa cidade pequena no interior do Alagoas, com muitas emendas parlamentares, mas vamos parar por aqui. Um outro ponto, né, ainda trouxe a questão da vivência dela no metrô, né, de coleta de dados, a EASO também trouxe a preocupação sobre eventual discriminação a partir do momento que você identifica e etc. Eu queria pegar esse gancho, né, para trazer
quando a gente está falando de GenAI, a gente está cruzando N bases de dados que isoladamente não tem um potencial não ofensivo, né? Um potencial de impacto tão grande. Mas a partir do momento que você começa a cruzar, e acho que uma das belezas da GenAI e dos LLMs é justamente isso, você tem um possível risco, né, que eu chamo de discriminação algorítmica. Então vamos supor, você pegou os dados das pessoas do metrô, você sabe que são bairros mais vulneráveis, com maior índice de criminalidade, você cruza isso eventualmente com algum dado de processo e fala, opa, peraí, esse CPF tem uma maior tendência de praticar crimes, que claramente é um viés assim que não deveria estar no modelo ou eventualmente ser utilizado para fins de tomada de decisão do usuário do LLM. Como que você vê essa, assim, quais práticas, tem algumas formas de mitigar o viés algoritmo, como que eu consigo minimizar essa questão de discriminação sem perder a essência, né, do potencial de impacto da GenAI? Tem alguns casos que até de antes da GenAI, né? Eu acho que a GenAI é só uma continuação dessa. A gente não resolveu esse problema dos vieses, né? Quando a gente. Mas eu acho muito engraçado um caso que tinha uma. Quando eu estava em Cambridge, tinha uma startup do MIT que prometia identificar, para a política pública, muito boa intenção, identificar os bairros com maior necessidade de investimento em política antidroga e tal. E aí eles pegaram o esgoto de cada bairro e fizeram uma análise e descobriram que vários bairros tinham problemas com drogas, com base na análise do esgoto, porque muita coisa é muita coisa identificável. E aí eles descobriram que tinha um bairro muito rico, que tinha algumas substâncias ali que eram mais complicadas. E os bairros mais pobres, com muitos problemas com ópio e tal. E aquela informação, quando veio, foi muito engraçado, porque ficou um escândalo, assim, o bairro rico, né? Ai, meu Deus, todo mundo cheira cocaína nesse bairro. Não sei o quê. Foi bem isso mesmo, assim. Aí a startup desistiu do modelo, assim. Foi um modelo que colocava um bairro, um viés num bairro, né? De X pessoas que tinham aquela representação demográfica com um comportamento conectadas com um tipo de droga, o outro com outro. Então, assim, não é que o viés não existe, o viés está lá. Né? Ele existe porque nossa sociedade é enviesada. Tem algumas pessoas que têm condições diferentes de outras. Né? Outro exemplo que eu acho interessante, esse é um exemplo de que tinha que ter tido alguém lá, que era o departamento de VDM, eu falo, né? Que hoje é Trust and Safety. VDM fala assim, gente, isso aqui pode resultar numa coisa. Demorei, agora eu entendi. Pode resultar num negócio mais complicado aqui. Não vamos por esse olhar, né? Outra coisa que eu vi também. Desculpa, galera, o departamento VDM, para quem é lento que nem eu, vai dar M, tá? Que agora é Trust and Safety, tá muito chique. Outro exemplo que eu vou dar. Estávamos fazendo uma pesquisa da diferença entre mulheres e homens CTOs no Brasil. Aí foram lá e descobriram que tinha, sei lá, menos de 10 mulheres CTOs no Brasil. Aí, poxa, tem menos de 10, é só olhar no LinkedIn. Então, muito fácil de identificar essas mulheres e às vezes elas não queriam aparecer desse jeito. Né? Então, fica essa situação. Você tem, né, que pensar antes, falar, poxa, talvez isso aqui não esteja certo, né? Porque a sociedade já tem vieses. Nós vivemos esses vieses todos os dias. Quando a gente vai fazer um estudo de uma base de dados, a gente tem que pensar, será que eu estou evidenciando um viés que vai prejudicar um determinado grupo de pessoas? Quando eu estou quando eu estou colocando esses pesos em determinados valores da minha base, será que isso vai acontecer? A gente é capaz de pensar nisso, né? A gente tem um problema que hoje muito pouca gente aplica princípio estatístico quando está fazendo análise de dados. Então é só pensar nisso, né? É uma coisa quase intuitiva do ser humano, eu acho. Eu também estou enviesada, né? Não, e eu acho que um outro ponto também, que é o retreinamento, se é que existe essa palavra, contínuo do modelo, né? Porque você solta ele ali na rua, ele vai começar a iterar em cima, e muitas vezes ele fica desatualizado, ele cria esses vieses. Então, quando a gente olha lá no chat GPT, que você consegue colocar o thumbs up, o dedinho para cima, dedinho para baixo, isso é uma forma também de treinamento e etc. E quando você vai nos modelos proprietários, um pouco mais complexos, quando você pega algum viés, né, ou algo discriminatório, você consegue retreinar ele e falar, cara, ó, seguinte, por favor, não considere isso daqui na tomada de decisão, e você volta o modelo para as condições normais de temperatura e pressão. Ainda acho que você ia falar um pouquinho. Eu ia falar um pouquinho da base em si. Eu acho que tem o... Quando a gente pensa em modelos, os LLMs, né, GenAI e tal, mas modelos no geral, você tem o algoritmo, você tem a base, né? Você pode ter o viés nos dois lugares. Você pode ter um algoritmo que, em princípio,
não tem viés, em princípio ali, né? Bem, em princípio, estou fazendo aqui. Todo algoritmo tem um viés. Mas assim, se você não tem consciência ali do viés, mas que a base vem muito enviesada. E aí ele vai aprofundar isso. Então a base vai vir de um jeito, ele vai interagir com essa base. Então acho que a gente entender a base e entender o algoritmo e entender essa interação. Acho que são 3 lugares de olhar. Porque, por exemplo, eu lembro que uma vez eu na faculdade eu era mais militante, né? Agora eu sou só ativista. Eu lembro que eu fiquei umas boas, quase 6 horas, fazendo observação de campo. Eu sou engenheira, mas eu sou uma boa pessoa. E aí, mas eu tinha muitos amigos associais, a gente ficou sentado ali na frente na Luciano Gualberto, que é a principal avenida da USP. E não sei se vocês sabem, tem muito pouca gente negra na USP, né? E a gente estava naquele movimento de não queremos a PM no campus, porque a gente acha que a PM não tem ali um mínimo condição de ter trato social, etc. Nem no campus, eu acho que, enfim, não devia fazer abordagem civil no geral. Mas essa é uma posição pessoal. Aí a gente sentou lá, porque os caras da PM começaram a ficar fazendo só batida, só blitz. Só blitz. Então entrou lá. E aí a gente começou a fazer pessoa branca, pessoa preta, pessoa branca, pessoa preta. Eles faziam metade, metade. E aí depende de como você olha esse dado. Eu estou fazendo uma amostragem em que metade das pessoas que eu abordo são brancas, metade são negras. Só que a população da universidade não é 50-50. Quando você pega e faz isso numa amostra, que é só o universo, não é 50-50, isso está com certeza enviesado. Isso com certeza vai dar ruim depois. Então, acho que a gente tem que começar a ter essa capacidade de crítica e ética, porque as pessoas acham que mexer com dados não tem nada a ver com humanas. Eu sei, eu fiz engenharia, eu não tive uma disciplina de ética, eu só tive uma de direito, que não falou de ética. Então, assim, a gente não olha sobre isso, a gente não fala sobre isso. Quem desenvolve os modelos não pensa sobre a capacidade do estrago, o impacto que pode gerar, entendeu? Então, quando a gente fala de viés, acho que também a gente precisa começar a discutir sociedade. Então, assim, eu já fui em hackathon, já fui mentora, já fui jurada de ideias que podem ser, mas eu queria que novamente, identificar quais são os bairros que são, ou quais são os pontos de ônibus que tem maior índice ao redor de violência contra a mulher e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, entendi. E você já pensou no estigma que você vai estar criando quando você coloca isso na rua? Qual que é o lead do jornal? A pessoa olhou para mim. Não, mas aqui é para o setor público. Não é setor público. Aqui, ninguém, aqui não tá. Quantas pessoas aqui é setor público? Você vai apresentar isso para mim, para todo mundo vai ouvir essa ideia. Se você ganhar esse hackathon, vai sair no site. E isso não está sendo desenvolvido dentro do setor de segurança pública de algum lugar. A gente está aqui. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade maior sobre o que a gente não faz, que a gente escolhe não fazer. E a minha questão com a GenAI, eu acho que tem um ponto que a gente ainda não consegue avaliar, e eu acho que a gente precisa trabalhar muito, assim, tecnicamente a gente tem muito para trabalhar e socialmente muito para discutir, que é a explicabilidade. Quando você coloca GenAI, por exemplo, imagina que você é um defensor público e você fala, beleza, vou desenvolver um modelo aqui para me ajudar a fazer... Quais são as penas aqui, quais são os processos em que é mais fácil, que ali não tem muita discussão, quais são os processos ali que precisam de um olhar mais acurado. E você treina isso com o quê? Com seus processos passados. Por isso que é muito difícil tirar um viés. Porque o que você treina, em geral, é com aquilo que você já existe. Ou você pode colocar outros processos de outros lugares, etc, etc, etc. E aí, quando você toma uma decisão, ela é revista por um humano? Porque quando você, de repente, faz ali apoiado, né? Eu acho que tem esse lugar da inteligência artificial, de apoiar decisões, não de decidir necessariamente. Mas quando você coloca no apoio à decisão, a hora que você comunica esse processo de governança da decisão que você está tomando, decisão jurídica, decisão da política pública, enfim, ela é explicável para quem está sendo afetado pela decisão? Esse eu acho que é um ponto que a GenAI, eu não sei se a gente ainda consegue chegar nesse lugar da explicabilidade, da aceitabilidade desse processo, se ele não é obscuro, entende? Não, ou se o próprio usuário consegue explicar todo o passo que o modelo tomou para chegar naquela decisão. E
esse exemplo que você trouxe, né, da questão da polícia do campus, população negra, etc, é perfeito. Eu acho que, fazendo um gancho aqui, né, a questão da privacidade diferencial vai um pouquinho nessa linha também, né, de você colocar mais dados, né, em cima do modelo para tentar minimizar de alguma forma os viés. Se você quiser explorar um pouquinho mais esse tema, você acha que é legal também. É o mesmo princípio, né, da privacidade diferencial. Por exemplo, você tem o exemplo clássico das mulheres CTOs, né? A gente podia ter sido adicionado nós nesse dataset para ele continuar mostrando estatisticamente, né, a variação e a diferença entre os dois gêneros na liderança, mas sem revelar quem são essas mulheres. Então, de repente, chutando aqui de cabeça, é claro que é mais complicado que isso, mas assim, podia ter colocado mais 100 mulheres em todos os datasets, sem homens, por exemplo, para poder protegê-las, né? Claro que é mais difícil que isso, né? É mais complicado. Mas esse é o princípio, né? E a gente pode ficar falando aqui para sempre, né? Mas acho que uma coisa que não deve ser feita com algoritmos em geral é fazer previsão de sentimento. Vamos ver aqui se essa pessoa está depressiva, né? Aí você faz lá uma amostra, pega uma amostra e aí essa amostra já é de uma população que está num caso, com uma vulnerabilidade, descobrimos aqui que, sei lá, X população é depressiva. Então, não fazer esse tipo de ilação, mas o resto, acho que o bom senso... Daí, mudando um pouquinho, eu não sei se o pessoal aqui chegou a ver, teve um boom assim no LinkedIn, de muitas pessoas começaram a perguntar para o chat GPT, com base nas minhas perguntas, quem sou eu, né? E normalmente eu tava, você é um homem branco de 35 anos, etc. Assim, era uma mulher de tecnologia e etc. Então, a questão do viés acontece muito mais do que a gente percebe. E assim, eu não tenho, assim, obviamente eu não tenho a resposta, né? Como que a gente soluciona, mas eu acho que é um dos principais desafios hoje que a gente encontra. E eu acho que tem um desafio ainda maior, porque é óbvio que vai ter o viés, etc. Você tem ferramentas para minimizar e etc. Mas como que a gente não deixa que tipo, isso rode de uma forma descontrolada e, de novo, volte a ser usado como argumento de fechamento dos dados, para limitação de acesso à informação pública e etc. Eu acho que também, para terminar, que eu acho que está chegando no fim, eu tenho muita curiosidade assim, de perguntar para vocês, daí, eventualmente, a ideia aqui, possíveis casos de uso de GenAI para administração pública, né? A gente tem um grande desafio que, assim, a gente sabe o custo gigantesco, né? Que é você treinar o modelo, você utilizar o modelo em larga escala, tem a questão, né? De frugalidade da administração pública e etc. Mas também, tipo, se você consegue trazer algum exemplo mais palatável de não bons casos de uso, mas possíveis soluções ou possíveis casos que possa ajudar e sendo usado, né, a GenAI para potencializar um pouco mais o impacto dessa informação. Olha, de desenvolvimento interno de GenAI eu não tenho conhecimento. De uso de GenAI, eu acho que uma coisa é você desenvolver, né? Eu acho que tem para fazer um desenvolvimento de uma IA generativa, você precisa de uma capacidade computacional enorme. Inclusive, Google e Microsoft não conseguiram, né, atingir suas metas ESG, porque estão aí gastando energia gigantesca para fazer rodar esse tipo de modelo. O que eu tenho visto é o uso da GenAI, o uso do Gemini, o uso do ChatGPT, etc., para apoio pontual. Então, o que eu tenho mais visto crescer ali dentro do setor público é talvez uma capacitação para uma engenharia de prompt. Como eu faço perguntas um pouco mais assertivas, como eu acoplo modelos no modelo, né? Como eu uso as GenAIs que já estão disponíveis para tirar algum valor disso. Mas eu acho que tem esse ponto um pouco obscuro, que é como você, nesse lugar, não pode compartilhar muitas informações pessoal e tal, tem todo um como eu faço isso, né? Como eu uso uma GenAI que não é minha, que não está no meu servidor, que eu não tenho governança sobre ela. Então eu preciso fazer, muitas vezes, tratar os dados para conseguir colocar ali. Isso eu tenho visto o setor público caminhar um pouco nesse sentido, do uso de IA generativa para apoio a processos, a otimização de processos, a identificação de padrões. Porque muitas vezes, o que acontece? Você tem muito dado, você tem muito... Vou dar um exemplo, eu não vi isso sendo usado, mas seria uma ideia boa. Por onde eu começo a abrir dado? Eu posso pegar todos os meus ICIC, fazer uma boa classificação. Isso antigamente gastava muito mais tempo. Hoje em dia você pode simplesmente pegar todos os seus ICIC, os pedidos de informação, né, que vem pelo pedido de LAI, o canal de cidadão. Você pega todos os pedidos de acesso à informação de um órgão
Isso vai me dar um cheiro, isso vai me dar um indício de onde está tendo mais demanda. Então, assim, olha, se todo mundo está me pedindo a mesma coisa 50 vezes no mês, talvez essa informação eu não preciso responder 50 vezes. Se eu deixar ela ativa ali, eu deixo de o meu funcionário ficar respondendo isso e ela fica exposta. Isso é eficiência do uso do recurso público. Então, essas pequenas decisões, por exemplo, que antigamente você tinha que fazer um modelo estatístico, não sei o quê, hoje em dia você pega, faz um prompt, se você tendo a base bem redondinha, põe no prompt, você coloca isso e você toma essa decisão muito rápido. Então, acho que isso ajuda na eficiência da decisão pública, entende? Agora, Muito bom. desenvolvimento de LLM, eu não tenho conhecimento. Legal. Ô, Yara, por exemplo, esse ponto que a Ide trouxe, né, dos prompts e de como você tem que tomar cuidado com o dado que você coloca, etc. Então, vamos supor, o gestor público lá está colocando a base de dados dele lá no... E aí, quais preocupações ele deveria ter? Para começar, tem que anonimizar todo mundo. A gente tem um esforço agora do SUS, né? O SUS tem uma base de dados gigante, pode trazer muita eficiência a parceria público-privada das bases de dados do SUS, porque a gente consegue identificar quais leitos que têm maior tendência de uso, que horas, em que cidade. Isso aí, olha só, né? Vai aumentar muito a eficiência logística na hora de gerenciar as Você vagas. precisa saber que foi a dona Maria que usou o leito XPTO e Exato. etc. E nem que doença ela tinha. Talvez a doença, a enfermidade até tudo bem. Gravidade, talvez, né? Mas é isso. Você tem que deletar. Na hora de fazer uma parceria público-privada, tem que analisar quais dados realmente são necessários. Não precisa saber o nome, o telefone, o CPF, nada disso. Né? Então, mas tem que compartilhar, tem que abrir esses dados, estruturar e utilizar para fazer esse tipo de ganho de eficiência. Eu tomei bronca aqui da organização porque eu tinha prometido que eu ia deixar 10 minutos para perguntas e eu esqueci. Então, quem que é a primeira pessoa? Tem que passar o microfone, né? Obrigada. Bom dia. Eu acompanho as duas e quando estava passando por aqui, aí eu vi que eram vocês e falei, vou parar aqui e ficar esperando, porque vai ser um debate que muito me interessa. Eu tenho 16 anos de Previdência Social, fui encarregada de dados do INSS e assim, já assisti muitas palestras de vocês, mas eu percebo uma preocupação que, do meu ponto de vista, vocês têm com toda a estrutura, pesquisa, de informatizar. Participei na evolução da LAI, em 2011, né, quando a gente era obrigada a colocar uma barraquinha a gente chama de barraquinha, mas é um centro de informações. Hoje é tudo automatizado, a gente recebe pelo Fala BR. Tenho muita demanda, mas tem duas questões que eu refleti aqui na fala de vocês e eu gostaria de expressá-las para que também talvez seja um ponto de reflexão, né, quando vocês forem falar da forma como vocês falam. Primeiro, os dados previdenciários, eles têm uma avaliação de impacto da proteção de dados, a gente faz, existem equipes de privacidade voltadas para avaliar o impacto. A gente tem essa preocupação de anonimizar, tem a preocupação de fazer programa de privacidade, política. Eu sei que o governo geralmente é visto como o que não publiciza, né? Mas, na verdade, a gente tem todo um estudo. E o que mais me preocupa é assim, os advogados previdenciaristas, eles muitas vezes são assediados por vendas de benefícios que estão em potencial de judicialização. Por exemplo, a pessoa vai lá, eu não sei, mas uma empresa desenvolvedora, né, um cientista de dados, vai lá, pega os dados abertos, e aí pega os dados abertos do INSS, pega os dados abertos do CRPS, que é o Conselho de Recurso, junta aquilo e vende para os advogados que compram listas, e isso é um fato, eu não estou trazendo nenhuma novidade, né, eu consigo comprovar isso, e essas listas, elas começam a ser assediadas, os segurados começam a ser assediados. Então, há uma tendência natural que a gente retire a publicidade? Não. Mas deveria haver uma tendência, como vocês falaram aí, da preocupação em a gente desenvolver um perfil ético dessas empresas, porque eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas dentro do ecossistema, quem é o responsável por punir essas empresas desenvolvedoras de software? E a gente, enquanto sociedade civil, aí eu falo da AID, o que tem feito?
para pegar essa parte que vamos chamar de deep fake, deep web, né? Eu vou pensar em empresas que não trabalham corretamente com perfil ético. E o outro ponto é, enquanto servidora pública, eu quero sim que todo mundo saiba o meu salário e tudo, mas eu não quero ser assediada pelos bancos por empréstimo consignado. Eu tenho um telefone bloqueado para chamada, porque se eu desbloquear, o telefone não para. São mais de 30 ligações por dia. Isso eu imagino quem é aposentado. Então, assim, a gente tem um longo caminho. Mas, enquanto sociedade civil, enquanto pesquisador também, um pesquisador, a gente tem muita demanda no Fala BR de pessoas que pedem quantos benefícios foram indeferidos no ano de julho no estado de Belém do Pará. E aí a gente, enquanto LAI, tem a obrigação de responder, ok. Mas o que aquela pessoa vai fazer com aquilo? Ela não assinou um termo de sigilo, de manutenção de sigilo. Então, é muito fácil, e aqui eu estou num papel difícil de defender enquanto organismo governamental, né? Mas é muito fácil a gente falar na transparência ativa e que o direito cidadão, mas e a nanocidadania? Né? E o que eles estão fazendo com os requisitos? A gente tem Controladoria Geral da União falando de orientações da LGPD lá, e não é uma proteção total, é uma hipótese de sigilo. Mas o que a gente está fazendo enquanto sociedade civil para se preocupar com a questão ética, com a questão do dado, como ele está sendo utilizado? Eu assisto muito vocês, né? E a ID mais assim, sempre percebo no fórum. Eu tenho muito orgulho assim de assistir você enquanto mulher, né, preparada e capacitada, mas e como a gente está tratando isso enquanto sociedade civil? Porque a gente não pode só cobrar do órgão público a transparência. A gente também tem que se preocupar com o que a gente vai fazer com isso. A gente, que eu imagino que vocês façam um termo, eu queria entender como é que é essa transferência de informações que vocês fazem para as empresas, e aí eu não sei se é empresa, se vocês assinam o termo e tal, porque muitas vezes esses estudos que vocês produzem, esses relatórios, eles são usados também de maneira equivocada, né? Boa. Acho que assim, primeiro ponto é, quando a gente pergunta, por exemplo, a quantidade de pessoas, etc., eu não vejo nenhum problema de responder, porque eu não estou pedindo dado de pessoa. Eu estou dando uma informação agregada, e eu acho que isso, inclusive, o que a pessoa vai fazer com isso, você vai colocar no jornal, você vai colocar no site, acho que não é um problema. Acho que agora, quando a gente pede, disponibiliza, eu acho que a questão não é, e aí vem do uso responsável, né? Assim, o quanto a gente, ao invés de fazer a litigância na disponibilização do dado, o quanto a gente devia atuar em como as pessoas estão nos usos indevidos dos dados. Você tem essa questão do assédio, mas eu tenho, por exemplo, um filho tá na SEI, ele está numa escola municipal, e aí eu recebo a cada 2 semanas algum WhatsApp dizendo que eu tenho direito ao material escolar lá, que é um valor X do município, e é de lojas que vendem material escolar. Então, assim, não é porque... eu não sou mais funcionária pública, então a questão desse dado ser mal usado não é porque a gente é funcionário público e tem lá a sua informação. Esse não é o ponto. O ponto é esse uso indevido, essas listas, essa forma como isso é construído, e vou te falar que isso não é por dado público, porque esse dado que você está falando, e esse dado que eu estou falando, em princípio, não é público. Se eu sou beneficiária do material escolar do município de São Paulo, isso não é um dado público. Se você procurar, você não acha isso publicamente. Isso é um vazamento de dado privado, estruturado. O que eu acho que a gente precisaria muitas vezes isso acontece, várias vezes isso acontece. Algumas vezes na lista do INSS também acontece. Às vezes você fica sabendo assim, a pessoa acaba de se aposentar, ela recebe alguma coisa. Então, assim, tem vários tipos de informação e eu acho que a gente precisava também pensar em como... E aí eu volto no processo de governança. Então, assim, aqui a gente, no INSS tem, mas se você for ver, a maioria, eu tenho segurança do que eu vou falar, a grande maioria dos municípios não tem esse controle. No governo federal, isso é muito mais maduro e é mais fácil. Você tem mais recurso, você tem profissionais mais capacitados. Numa cidade muito pequena, você não tem estrutura. Nas cidades médias, você já não tem estrutura. Nas cidades grandes, às vezes, dependendo da secretaria, você não tem a menor... Tem vários pontos cegos em relação à anonimização, entende? Então, acho que
Primeiro é olhar para dentro, fazer esse processo que no seu órgão acontece, mas eu lidando com muitos órgãos, eu digo que você não é a regra, seu órgão não é a regra, entendeu? A regra dos municípios é não ter. No governo federal eu acho que está bem maduro. E aí, o que a gente faz enquanto sociedade civil? A gente não pega o base e faz isso. A gente, quando faz algum tipo de cruzamento e tal, a gente geralmente faz para explicitar um caso específico, mas a gente tem maior cuidado em não expor. O que a gente geralmente constrói enquanto sociedade civil ativista é citar boas práticas. A gente vai lá, acha uma boa prática, incentiva a boa prática, fala, olha, tá vendo esse caso de a gente atua junto ao setor público, a gente às vezes é procurado por jornalista para falar, fala assim, isso eu não vou falar, isso eu não faço, né? Tem todos os lados possíveis, é que a gente fica falando aqui do que a gente fez, mas tudo que a gente não fez por questões éticas também é parte do nosso ativismo do que a gente não faz. Então, tem isso assim, que a gente pode fazer, enquanto o Open Knowledge Brasil a gente faz, a gente várias vezes fala assim, olha, quais são as boas práticas para abrir seus dados? O que não fazer, o que é importante, o que é relevante. Então, acho que tem isso, e é isso a gente advoga, porque é isso a gente entende que é advogar pela abertura, pela boa abertura de dados, pela qualidade do dado. Então, a gente atua bastante nesse sentido. Não sei se eu respondi as suas questões todas, não sei se você quer complementar. Um dos meus trabalhos a gente lida muito com fraude, né? Então esses dados vão parar na mão do fraudador. Ele compra estruturado para criar identidade falsa para aplicar golpe. E isso é um problema no Brasil gigante, assim, a perda econômica é enorme. Não só dos atores da cadeia privados, né? Os bancos, as lojas que tomam golpe, mas para as pessoas é muito triste, né? E especialmente o consignado ou golpes com pessoas aposentadas, né? Porque os dados, eu chamo de dados que foram abertos, né? Por quê? Porque vazou, mas vaza muito. E vaza muito porque é uma cadeia de vazamento, tem muita gente vazando. Teria que fazer o quê? Teria que tokenizar tudo, todos os nomes de todo mundo, tokenizar e abrir tokenizado. Ixi, peraí. Não. Os nomes teriam que ser todos tokenizados. Você diz o cidadão. Todo mundo. Todos os aposentados do Brasil só podia abrir dado tokenizado. Não pode mais abrir nome. Então, são 38 milhões, quase 40 milhões de aposentados, juntando tudo na Previdência Social. Tokenizar tudo. São 20 mil servidores, são 20 mil tokens que a gente tem de A3, com log de acesso, com auditoria. Mas é outro tipo de tokenização. É outro tipo que eu estou falando. É uma substituição desses nomes por uma hash matemática. Blockchain. Não, é só tokenizar mesmo. É um tipo de tokenização que substitui o nome por uma hash matemática que corresponde a um algoritmo, a uma função dentro de um algoritmo. Só que é uma população extremamente carente, né, de baixo conhecimento. A maioria, acho que 98% recebe um salário mínimo. Então, para ter essa coisa do virtual, do banco virtual, do saque, do meu INSS, de acessar o meu INSS, pedir a aposentadoria, já foi, desde 2019 e até hoje a gente tem dificuldade. E eu acho que é muito difícil a gente conseguir atingir uma população como o SUS. O SUS também a gente tem todas as classes, mas o previdenciário é basicamente LOAS e aposentadoria. Mas isso é para dentro que a Elza está falando, não é para fora. É para dentro. O token significa que internamente esse dado não seja circulado, armazenado mas quando a pessoa for acessar, a pessoa vai ter acesso ao nome próprio. A pessoa que vai usar, ela vai ver os próprios dados, mas o funcionalismo, que é aonde tem os pontos de vazamento... Funcionalismo, os bancos, todo mundo do ecossistema, ninguém mais vê não. Esse fluxo interno... Isso já é de maneira tecnológica, eu não sei falar muito bem. Não é tokenizado. Não é tokenizado, mas vamos dizer, a gente teve uma evolução do empréstimo consignado, que a gente colocou as pastas para serem criptografadas, então a gente abriu a API para que os bancos acessem por API, e essa tecnologia... Só que assim, Não adianta criptografar a sua base de dados se você não tokenizar ponta a ponta e não baixar uma portaria. O governo baixar uma portaria dizendo o banco tem que guardar dado pessoal tokenizado. Acabou guardar dado em plain text. Acabou. Então, não adianta. Hoje tem essa preocupação de a gente fazer uma evolução sempre. E eu vejo, enquanto administração pública no governo federal, que o INSS está anos-luz, por exemplo, do SUS.
na questão com a DataPrev, que é a operadora de dados e tal, a gente tem dado palestras lá para o DataSUS. Mas a gente ainda pode ser uma evolução maior? Pode. Só que o governo, ao invés de aplicar o recurso numa evolução tecnológica, por exemplo, utilizar a inteligência artificial, agora que a gente teve a TestMed, a gente fez relatório de impacto e tudo, há um gasto, há um investimento que muitas vezes tem na iniciativa privada, mas o governo o orçamento é restrito para isso, né? Não só para isso, mas para outras coisas. Separa lá um orçamento para contratar o OK para dar uma consultoria que eles fazem. Ai, seria maravilhoso. Pessoal, acho que foi muito legal. Obrigado pelas contribuições super válidas. Deixa eu ter mais uma pergunta. Eu acho que vai muito na linha da questão que trouxe da governança, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para justamente organizar todo esse fluxo, né? Então, você tem finalidade de uso, etc. Então, se as pessoas estão fazendo compra de bases de dados, etc., claramente estão infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, estão fazendo desvio de finalidade que não é compatível com a finalidade original, etc. E daí tem atuações. Sociedade civil tem, aqui em São Paulo a gente tem o IDEC, que tem atuado um pouco mais ativamente assim, no judiciário, mas a própria NPD tem tentado fazer um trabalho, e a iniciativa privada também. Eu acho que, da mesma forma que a gente tem que não expor, mas tipo, mostrar as boas práticas, etc., a gente tem que cobrar da iniciativa privada que mostre essas boas práticas, o que tem feito de iniciativa, de salvaguardas e etc. Eu acho que tinha uma outra pergunta, a gente tem que encerrar, mas se você quiser fazer super rápido, vamos fazer mais um. Oi, bom dia. O que eu queria perguntar, a colega falou do INSS, né? Realmente, nós, como advogados, nós estamos sofrendo muito com a questão das fraudes, e principalmente a questão a fraude do falso advogado. E aí eu queria que vocês falassem tocasse nesse ponto para a gente, porque tem clientes que estão caindo nesse golpe, e nós estamos sofrendo muito com isso. Isso aí a OAB tem que trabalhar para resolver isso aí. Isso aí é problema da OAB, tem que resolver. Como é que eles estão distribuindo carteirinha para falso advogado? Tem que resolver. Não, é o famoso golpe do Pix que acontece em N esferas. Então acontece, você ganhou um sorteio do banco, etc. Tem gente que fala, eu sou advogado, você ganhou um êxito aqui na sua causa, por favor me deposite X, eu vou pegar. Mas realmente, acho que tem um trabalho da OAB, tem um trabalho da iniciativa privada, dos próprios tribunais. A gente já tem o lastro, né, de acesso à informação. Quando algum terceiro acessa um auto processual, os tribunais colocam esse lastro. No Jus Brasil, especificamente, a gente traz esse lastro também. Então tem uma série de pontos para trabalhar, mas uma pergunta super válida também. Eu só ia acrescentar, eu acho que vem de um lugar da formação, gente. Eu acho que a gente precisa de educação para as pessoas, a gente precisa de uma educação midiática. Assim, eu não conheço ninguém que, se não caiu em golpe, se não tentaram aplicar golpe, ou se o familiar não tentaram aplicar, ou se não caiu também. Minha mãe, minha tia, o irmão, enfim. A gente precisa entender para desconfiar que não é. Eu acho que entender como são os processos. Por exemplo, eu recebi ontem, acho que eu até porque no meu Instagram, de um phishing básico lá, que eu tinha que depositar, pagar alguma coisa, que eu estava sendo contestada, que eu já vinha com o Pix, olhei e falei assim, mas gente, processo não é assim, processo não vai mandar um e-mail, fala que eu tenho que pagar o negócio para tirar meu nome, que eu tô mandando sujo. Mas as pessoas recebem isso, e o golpe do phishing, ele mexe com o seu emocional. Assim, o primeiro padrão do golpe é, meu Deus, estou devendo. Ou, nossa, ganhei um dinheiro. E as pessoas precisam entender, e as pessoas não sabem, por exemplo, como é o devido processo legal, para desconfiar que aquele golpe do advogado não é o golpe, não é real, entendeu? Isso também vem do quê? Do que as pessoas desconhecem enquanto direitos. Então, acho que vem de um lugar lá da gente fazer educação para a cidadania. Porque se a gente sabe como são os devidos processos, quando alguém vier aplicar um golpe, você vai falar assim, meu amigo, não. Aí outro dia, um amigo, foi ótimo essa, falou assim, olha, você acabou de fazer uma compra aqui de R$4.000, foi aprovado, porque aí se você apertar um lá, não sei o quê, para você, porque você não vai reconhecer a compra, né? Aí meu amigo falou assim, não, eu reconheço sim. Não, o senhor tem certeza? Tenho, acabei de fazer essa compra, R$5.000 fiz. Não, mas o senhor tem certeza? Tenho. E aí foi muito doido, porque daí é um doido do lado de cá, falando com o golpista do lado de lá. Mas só porque a gente tem noção, porque a gente trabalha com dado, quando olha o negócio, você fala, você tá me zoando, né? Mas, em geral, as pessoas que não vêm, você está no meio do seu dia corrido, tal, é pego por uma informação assim, você passa uma informação. Seu gerente do banco não liga, governo não liga, etc. Esse tipo de informação a gente precisa todo mundo ouvir
E sempre, porque a gente esquece. Isso vem da educação. Tem coisas também que vêm da falta de educação cidadã, que a gente desconhece e os golpistas se valem disso também. Muito legal. Bom, pessoal, queria agradecer super a Aide, te cortei? Não, pode falar. A Aide, Yaso, nossa colega aqui do INSS, nosso colega advogada também pelas trocas. Muito legal o papo. Acho que encerramos por aqui. Obrigado por quem aguentou e quem está com fome. Acho que está na hora do almoço. Vou passar aqui para o PH. Obrigada pelo convite, pelo papo. Obrigada. Obrigado.